Senhores, caminhão de notícias para vocês aqui e notícias importantes. Dudu fora do Cruzeiro, novo goleiro no Palmeiras, será que sai? As finanças do Verdão aí dando show e tem também ex-Palmeiras lá da Premier League, quem sabe? Seria um sonho ele voltar, né? Fica com a gente nesse vídeo, já dá o like, você que já é aqui inscrito do canal, já chega com o dedão no like. Você que não é inscrito, segura. Vai até o final do vídeo, se você curtir, aí sim você deixa um like. Valeu? Tamo junto, vamos pra cima. Vai trabalhar no Carrefour, novo significado de VTNC. Dudu aí acabou de rescindir com o Cruzeiro. O clube, inclusive, postou uma nota bem fria, hein? Sabe quando termina um relacionamento aí pelo telefone? Foi tipo isso aqui, ó. Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o atleta Dudu para a rescisão imediata do vínculo contratual entre o atacante e o clube estrelado. Inclusive, informação aqui do Everton Guimarães é que o Dudu deve ir para o Galo. Segundo o Everton Guimarães, a frase que ele usou é que o Cuca já conta com o Dudu no Atlético. Né? Óbvio, a informação aí é dele. A gente já trouxe, o Everton Guimarães já acertou coisas, inclusive, sobre o Palmeiras, mas, por enquanto, o que a gente tem oficial aí já divulgado é o Dudu rompendo com o Cruzeiro e informação e especulação que ele deve ir para o Atlético Mineiro, segundo o Everton Guimarães. Agora, uma coisa é inegável. Praga de palmeirense pega. Nunca vacile com o palmeirense, que a praga do palmeirense pega, hein, mano? Agora eu quero ver, né? Se tiver fechado mesmo com o Atlético Mineiro, aí eu quero ver malandro falar mal de sintético, hein? Porque arregaçou com o sintético quando estava lá no Cruzeiro, disse que a causa da lesão dele foi por causa do sintético, disse que não gosta de jogar no. Agora eu quero ver, porque lá no Galo. E até o Botafogo, né? Quando disseram que o Botafogo estava atrás dele, eu também pensei nessa ocasião imediatamente. Então, assim, o que será? Se tá fechado com o Galo mesmo, eu quero ver a cara do Dudu para se explicar nessa questão do gramado sintético, hein? É um sorrisinho amarelo, né? A gente imagina já a coletiva, aí também tem que ver a coragem dos repórteres perguntando, né? Sobre isso, se vão perguntar sobre esse lance de gramado e tal. Mas vai ser a famoso sorriso amarelo mesmo. Mas a gente já falou aqui sobre o Dudu e volta a repetir. Não é um fim de carreira, não tá encerrando a carreira ainda, mas me parece por um caminho meio sem volta, né? Eu não sei que ele chegue agora talvez no próprio Galo aí dê muito certo e tal, mas é o caminho sem volta quando começa isso, porque o cara, além da questão técnica e física, que já vai decaindo de acordo com a idade, que é normal, mas também tem esse lance de grupo, né? Um clube pensa 1000 vezes antes de contratar. E aí a gente conhece muito bem o Cuca. Pro Cuca, contratar o Dudu e na primeira oportunidade sair do clube e deixar lá a bucha lá, é 2 palitos também, né? O Cuca ele é maluco, né? O Cuca ele é meio doidão, principalmente em época de estadual. Chega no estadual, ele sai e não tá nem aí. E você vê que curioso, né? O Dudu, ele tinha tudo o que ele sempre sonhou. Ele tinha uma idolatria num clube gigantesco. Ele tinha um bom salário não, o melhor, um dos melhores salários do futebol brasileiro. Não deixa de ser um fim melancólico, porque assim, eu esperava que ele ainda fosse, pelo menos no fim dessa carreira dele aí, bem quisto pela torcida do Cruzeiro, mas não, ele vai ter bronca da torcida do Palmeiras e vai ter bronca da torcida do Cruzeiro. Então é isso o que mais pegou, né, nesse sentido. O cara tinha a faca e o queijo na mão, e acho que o momento dele mais icônico no Cruzeiro é esse aqui, ó. Esse é o momento mais icônico do Dudu envolvendo o Cruzeiro. Então, né, olha só que loucura. Meu Deus do céu, mano. E vamos ser bem sinceros, o Cruzeiro pediu também, né? O Cruzeiro pediu, porque já era uma, digamos, tragédia anunciada aí. Por falar em vai e volta, saiu uma notícia aí durante o dia, e como a notícia saiu de manhã, ela já tem alguns desdobramentos. O pessoal aqui do Esporte GZH, que cobre lá os clubes do Sul, falando que o Palmeiras avançou nas negociações com o goleiro Gabriel Grando, de 25 anos. E essa notícia saiu durante o dia, muita gente comentando, e aí, agora de pouco, agora durante a tarde, saiu uma notícia do Diogo Rossi, que também é um jornalista que acompanha os clubes do Sul lá, que o Gabriel tá pensando em optar por ficar no Grêmio
porque o Volpe já começou a dar umas falhadas. Aí o Volpe, inclusive, também é inexplicável como o clube brasileiro contrata o cara que já meio que deu errado, né? Mas enfim, o Volpe já falhou aí nos jogos do Grêmio e tal, então ele entende que talvez tenha mais oportunidades. Eu vou ser bem sincero aqui, como eu sou na maioria das especulações, se eu conheço, eu falo, mas eu confesso que eu não sei nada sobre o Gabriel Grando, não sei se é um nome realmente muito interessante, a idade é muito boa, pensando, né, no futuro aí, mas como goleiro em si, eu não conheço. Não sei se você conhece, mano. Ah, cara, ele tem bons números. Deu umas falhadas lá no Grêmio, mas ele é um bom goleiro. Ele é um muito bom goleiro. O que se fala do Grando é a questão do pênalti, né? Dizem muito que ele tem uma. Ele começou a ter dificuldades com pênaltis, mas ele era um goleiro que pegava pênalti. Então, assim, ele foi caindo muito por causa disso. O Grêmio tinha o Marquezinho na época que não pegava pênalti. E o Grando, ele era uma das esperanças do Grêmio para ser esse pegador de pênalti. Então, assim, é um goleiro em ascensão. É um goleiro muito em ascensão. A questão do Volpe, em que você comentou aí, o Volpe ele estava bem no México, né? Onde ele estava? Toluca? Não vou lembrar o nome de onde o Volpe Lá, estava, mas ele estava no. Hã? lá ele é ídolo, né? Ele é ídolo de um clube, É, tava indo bem, tinha mais gols que o Pedro Raul no time. mas o Grando ele é pegador de pênalti, cara. Me ajudem aí se eu tô enxergando errado aqui, mas eu lembro que o Grando é pegador de pênalti. Inclusive, o Grando ele tem uma mobilidade muito parecida com a do Praz. Depois vocês deem uma estudada aí. Mas ele é um bom goleiro, sim. Eu ficaria de olho. Não sei se ele vai aceitar realmente ficar lá no Grêmio, mas ele é um bom goleiro. Ele não se desenvolveu ainda, não atingiu o seu ápice, né? E a diferença lá dele para o Volpe é que ele ganha menos que o Volpe. E ele tem ainda mais potencial de evolução. Então, assim, eu acho um bom nome, cara. Acho um bom nome, sim, realmente. Ele já pegou pênalti do Gabigol. O Grando já pegou pênalti do Gabigol. Puxem aí se eu não tô falando groselha. Mas eu acho que lá em 2023 ele pegou um pênalti do Gabigol. E o Gabigol bate bem pênalti. O Gabigol batia, né? Não sei mais como tá hoje. Mas ele batia bem pênalti. Então fica de olho aí, porque eu creio que sim. É um bom goleiro. O Grêmio sofre desde a saída do Marcelo Groi, né? O Groi fez uma Libertadores absurda, foi pro futebol árabe e de lá para cá o Grêmio tá batendo a cabeça. Aliás, que benção que o Grêmio tinha Paulo Vitor na Copa do Brasil 2020, né? Tava até revendo os gols esses dias, ele falhou nos 3 gols. Maravilhoso, um ídolo aí. Mas vamos aproveitar uma informação que saiu aí durante a semana, né, dos balanços dos clubes foram divulgados e tal, e o pessoal aqui do Sports Market Makers, eles fizeram um vídeo aqui, ó, decupando todas as finanças de todos os clubes aqui tem, ó, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo e Cruzeiro no vídeo. Então é bem interessante, mas obviamente que a gente aqui vai focar no Palmeiras, interessante de ver quem entende da parada falando, né? Então vamos dar uma olhada aqui. E o link aí do canal deles eu vou deixar na descrição para vocês assistirem o vídeo completo depois. Sua visão aí sobre os números do Palmeiras, Pedrão. Cara, acho que a gente tem que conseguir separar bastante o joio do trigo aí, porque a gente falou bastante sobre Leila, né, nos 42 episódios anteriores e sobre todo o processo de turnaround do Palmeiras, né, o Patiello veio aqui, Trinas veio aqui, Sica veio aqui, e não à toa, de onde eles pegaram o Palmeiras junto com o Paulo Nobre lá em 2013, até onde a Leila está deixando o Palmeiras, né, se não me engano, ela sai da presidência final de 27, ela tem mais 3 anos aí, é um Palmeiras completamente diferente, né, lembrando que o Patiello, quando esteve aqui, falou que era um enfermo respirando por aparelhos quando eles chegaram lá em 2013. Sair de um cenário desse, um cenário em que você tem o segundo maior faturamento do país, com a quarta maior torcida do país, é extremamente relevante, né? Não é demérito nenhum falar isso, pelo contrário, né? O Palmeiras vem crescendo em torcida, vem crescendo na capacidade financeira, na capacidade competitiva, formação de atletas, enfim, todas as variáveis que você olha para um clube de futebol como negócio estão sendo muito bem cumpridas e validadas, né, pelo Palmeiras, desde o Paulo, depois o Maurício Gagliotti, agora com a Leila. E acho que o lado. Se é que tem um lado negativo nisso, o Palmeiras está nesse resultado estrondoso aí de 1,2 bi de real de receita, dependendo muito da receita de venda de jogador. Né? A gente sempre separa entre receita recorrente e não recorrente. Então, para quem está ouvindo a gente aí, né, receita recorrente é aquilo que, né, sempre acontece, que o clube tem algum nível de controle maior em cima disso. Então, nesse caso, né, os direitos de transmissão, que no caso do Palmeiras, né, olhar a colinha aqui, ano passado representaram 22% do total.
receitas comerciais, que aí entra patrocínio, entra licenciamento, que no caso do Palmeiras representaram 16% do total, e as receitas B2C, né, venda de ingresso, o programa de sócio-torcedor e venda de camisa, que no caso do Palmeiras foram outros 11%, além de outras receitas que envolvem ali clube social, no caso do Palmeiras, o Allianz Parque, enfim. Então, o Palmeiras teve ano passado, se somar isso com tudo que eu falei agora, 55% de receitas recorrentes versus 45% de receitas não recorrentes, que nesse caso são o quê? Venda de jogador, né? A transação do Hendrick contabilizada no passado, Luiz Guilherme contabilizado ano passado, teve o Kevin, garoto da base, vendido lá para o Shakhtar da Ucrânia também, contabilizado ano passado, uma parcela pequena do Estevão, contabilizada ano passado, a porrada ainda vai vir agora em 2025. Então, quando você falou aí que o Palmeiras está transformando a receita não recorrente em algo recorrente, é verdadeiro, né? Por mais que o clube não deva contar com isso quando ele se planeja para o exercício seguinte, muito fruto do trabalho de alto nível que o João Paulo Sampaio faz lá na base do Palmeiras já há muito tempo. Então, lado muito positivo, o Palmeiras consegue, mesmo com a quarta torcida do país, num momento de crescimento de torcida, de relevância e de marca, ser a segunda receita. Tem esse desafio de compor um pouco melhor com a receita recorrente, quando a gente falar de Flamengo e de São Paulo, principalmente, a gente explica melhor aí como é que essa composição de receita recorrente ela pode evoluir. E do outro lado tem até o próprio César, né, o Grafietti, fez uma coluna falando sobre Palmeiras e Flamengo e ele destacou isso lá. Né, tem um pequeno sinal de alerta aí, que é o endividamento, né, o endividamento ainda está controlado, se a gente olhar para parâmetros de mercado, né, o ponto fundamental desse endividamento que você comentou é que é um contas a pagar grande, né, não são dívidas que estão vencidas para trás e situações que têm que ser renegociadas eventualmente pelo clube. Né, desse valor de 1 bi aí, 80% são contas a pagar, né? Então, muito das compras a prazo de atletas feitas agora, grandes volumes aí, né? O Facundo Torres, o Paulinho, então o Vitor Roque, né? São volumes que o Palmeiras vai pagar, que está no fluxo de caixa, não quer dizer que o Palmeiras está devendo efetivamente esses montantes, além das comissões associadas a transações muito grandes, né? O Palmeiras gastou agora 435 milhões de reais em transferências com atletas, então isso tem um grande... gastou não, né? Desculpa, comprometeu, né? Então uma parte disso ele vai gastar aí ao longo dos próximos 2 anos. Então, uma gestão bem equacionada, né? O clube gera caixa, o clube gera a dívida e consegue, mais do que tudo, se manter muito competitivo contra um Flamengo que, notavelmente, tem uma capacidade financeira muito maior do que qualquer clube no Brasil, né? Ou seja, passou ali no crediário, mas sabe que vai pagar, né? Mas ó, vou falar pra você um negócio. Eu acho que o Palmeiras, mesmo o Flamengo faturando mais, pra mim o Palmeiras sabe usar o dinheiro de maneira muito mais eficiente. Essa é a minha opinião. Consegue extrair mais dos seus jogadores, do seu elenco, do seu corpo técnico ali, do que o Flamengo, que gasta, arrecada muito mais, né? Gasta muito mais, mas se você for usar a proporção das coisas ali, o Palmeiras, em termos de gestão e finanças, pra mim, o Palmeiras é o melhor da América do Sul. É o melhor. E em apenas 2 meses, pegando aqui esse dado, né, de fim de agora, né, a gente chegou em maio agora, em 2 meses o Palmeiras já arrecadou mais de 30% da receita anual prevista, né, e teve lá o superávit já de 60 milhões. O Palmeiras tem aí orçado 184 milhões, né, 357 milhões realizados, enfim, o Palmeiras já tem um superávit de 160 milhões de reais. E aí o Dudu, né? A gente falou do Dudu mais cedo. O Dudu, acho que ele é o maior palmeirense já visto na face da terra, né? Ele foi emprestado por 7 milhões de euros, acho que foi pro Catar, né? Aí ele voltou, ganhou mais uns títulos com o Palmeiras, ajudou a rebaixar o Cruzeiro, foi pro Cruzeiro, acabou com as finanças do Cruzeiro e acabou com o vestiário do Cruzeiro. A gente tem que se admirar isso também, né, não? Nossa, é impressionante, né, cara? E seria muito legal se a gente pegasse o Cruzeiro aí numa Copa do Brasil, né? Enfim, precisa passar primeiro. Mas o Dudu fez a barba, cabelo e bigode mesmo do erro ali do jogador, né? É vestiário, é finanças, é campo também, né? Que ele deixou a desejar também. Enfim, tudo errado aí. Ó, o Danilo, ex-Palmeiras, está sendo deixado de lado no Nottingham Forest e não é descartado uma negociação dele aí na próxima janela, viu? Então, atenção, Palmeiras, se quiser ficar de olho, já deixo claro que sou fã do Danilo, para mim, acho que talvez o melhor volante que eu tenha visto aí nessa época boa do Palmeiras. Enfim, não tá passando uma temporada boa porque ele se recuperou de lesão
Então, até a torcida do Forest lá tá meio receosa com os desempenhos do Danilo. Enfim, tá de olho, tá? Tão de olho nele aqui. Ele disputou 11 partidas desde que ele voltou de lesão e 8 ele jogou de titular. Porém, no último jogo dele, ele foi bem criticado pela torcida. Ele não foi bem contra o Manchester City, né? Que foi na semi da Copa da Inglaterra. Não jogou muito bem. E o técnico lá, o Nuno Espírito Santo, tá deixando o Danilo de fora agora das listas de relacionados para o jogo contra o Brentford, na 34ª rodada da Premier League. Enfim, deixou, né? Falou, esse jogo já aconteceu, contra o Brentford já aconteceu e o Forest perdeu de 2-0. Ele ficou de fora da lista de relacionados. Então, faltam 4 rodadas para a Premier League acabar. E eles estão se classificando para Conference League, né? Que é uma liga aleatória ali que eles jogam, tipo uma Série B ali, né? Das Copas. E o Danilo, ele fez parte desse elenco campeão do Palmeiras, né? A diretoria do Palmeiras que negociou ele por 20 milhões de euros. Ele tem um contrato aí até junho de 2029 com o Forest e já é internamente debatido tanto no clube inglês quanto na opinião pública de negociar o Danilo, de negociar ou vender ou tentar emprestar o Danilo. E aí não sei o que o Palmeiras pretende aí, né? No sentido, acredito que a meiuca já esteja completa, mas se falam de saídas também no pós-mundial, do Richard Rios, por exemplo. Mas enfim, eu do Palmeiras ficaria de olho e sou 300% a favor de uma volta de Danilo. É poder da persuasão, né? Porque o Danilo, antes da lesão, ele vinha crescendo muito, alguns clubes já especulando ele, em clubes maiores que o Nottingham. E aí a lesão foi muito grave, né? Foi até feia a imagem lá e tudo mais. Então a recuperação ela é muito complicada e o pessoal lá não tem paciência, né? Não que no Brasil tenha, mas lá passou aí metade da temporada jogando abaixo, os caras não tá nem aí, se é por causa de lesão, se é por causa de qualquer coisa. Então dá pro Palmeiras aí. Tem a tabela, a janela do meio do ano, né? Tem 2 janelas, uma antes do Mundial e a janela depois do Mundial, a janela normal ali. Então, tempo e, digamos, argumento tem, né? Pro cara vir se recuperar e voltar depois. Aí tem que ver interesse, tem que ver a questão da grana também, o quanto que o Nottingham cobraria aí, e se outros clubes lá da Inglaterra também não demonstrarem interesse que tinham antes da lesão. Mas, nossa, apoia pra caramba, joga bola demais. Às vezes eu vejo uns vídeos, né? O pessoal pega dos melhores momentos dele, é impressionante. Jogado demais. Tá. Exatamente. É absurdo. Enfim, senhores, caminhão de notícia para vocês aí. Falamos de Dudu, finanças do Palmeiras, falamos de Gabriel Grando e agora Danilo. Esse Danilo aqui eu puxei de última hora aqui, mas pode verificar aí. Eu não acredito em vocês dois, não. O cara deve estar pensando, não acredito em nada, o cara que não conhece a gente. Então, dê um Google que você vai achar aí exatamente coisas parecidas com o que nós dissemos aqui para você confirmar a nossa opinião, as nossas informações. Perfeito, senhores? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Dá um like no vídeo se você já é de casa e não fez essa aí. Sempre você que está inscrito no nosso canal, eu conto com a tua presença, viu? É sempre você falar um oi, eu tô aqui. Às vezes você não quer comentar, mas deixa o teu like, também vale como um oi aí, a sua presença. Valeu? Você que não é do canal, cara, você gostou do vídeo? Dá um like, por gentileza, e se inscreve também, que é muito importante pra gente. Valeu? Tamo junto!